Encontrei o plano B na bolsa da minha esposa, troquei por vitaminas e esperei a retaliação. A mensagem de texto chegou enquanto eu estava na fila da alfândega no Aeroporto Internacional de Vancouver, equilibrando minha bagagem de mão e a sacola do duty free contendo o uísque caro que comprei para o que eu pensava que seria uma celebração em casa. Isso foi divertido. A gente se vê por aí, Eli. Olhei para a tela, meu cérebro se recusando a processar o que eu estava lendo. Cassandra Price, minha esposa há 8 anos, tinha acabado de me enviar um emoji rindo depois de me abandonar no aeroporto. Ela me disse que ia apenas ao banheiro e então desapareceu com todo o seu grupo de amigos enquanto eu esperava feito um idiota por 2 horas. Senhor, você precisa andar. O oficial da alfândega olhava para mim com aquela mistura especial de aborrecimento e pena reservada para turistas confusos. Arrastei-me para frente, ainda segurando meu telefone. Outra mensagem apareceu. Esta era de Janelle, a melhor amiga de casa e facilitadora profissional. Meu Deus, Eli, você devia ter visto a sua cara. Temos tudo em vídeo. Hashtag pegadinha, hashtag abandono aeroporto. De repente, minhas mãos começaram a tremer. Não de medo ou tristeza, mas de pura raiva cristalizada. Eles planejaram isso. Eles coordenaram isso. Eles filmaram minha confusão e humilhação para criar conteúdo para as redes sociais. Passaporte, por favor. A voz do oficial cortou meus pensamentos violentos. Entreguei meus documentos, tentando parecer normal enquanto meu casamento implodia via mensagem de texto. O oficial carimbou meu passaporte com eficiência mecânica, completamente alheio ao fato de estar testemunhando o exato momento em que Elliot Price decidiu queimar sua antiga vida até as cinzas. Bem-vindo de volta ao Canadá, Sr. Price. Aproveite sua estadia. Ah, eu vou, murmurei, guardando o telefone no bolso. Eu absolutamente vou. Momentos depois, eu estava sentado na área de atendimento ao cliente do aeroporto, explicando minha situação para Sarah Shen, uma funcionária de 20 e poucos anos com olhos gentis e a paciência de uma santa. Ela ouviu minha história com crescente descrença, ocasionalmente balançando a cabeça. Então, deixe-me ver se entendi, disse Sarah, puxando minha reserva no computador. Sua esposa e os amigos dela voaram para cá com você para um fim de semana prolongado, depois deliberadamente abandonaram você no aeroporto como uma pegadinha. E agora você está preso porque sua passagem de volta foi cancelada? É basicamente isso. Mostrei a ela a última mensagem de Kais, não seja bebê por causa disso. É só uma piada. A gente te pega amanhã, talvez. A postura profissional de Sarah rachou ligeiramente. Que tipo de pessoa faz isso com o cônjuge? O tipo que acha que casamento é conteúdo para o feed do Instagram dela. Esfreguei as têmporas, sentindo uma dor de cabeça chegando. Você pode me ajudar a voltar para casa? Eu pago o que for preciso. Na verdade, posso fazer melhor do que isso. Os dedos de Sarah voaram pelo teclado. O grupo da sua esposa tem sido memorável. Eles transmitiram ao vivo sua reação quando você percebeu que eles tinham ido embora. Isso tem circulado entre a equipe do aeroporto o dia todo. Merda. Meu estômago despencou. Eles o quê? Postaram nos stories do Instagram. Uma tal de Janelle tem muitos seguidores, aparentemente. A legenda era: assista a este homem perceber que caiu numa pegadinha, com uns 50 emojis rindo. A raiva que eu sentia cristalizou-se em algo mais frio e infinitamente mais perigoso. Eles não tinham apenas me humilhado. Eles transmitiram isso para milhares de estranhos. Transformaram minha dor em entretenimento. Sarah, eu disse calmamente. Quão boa você é com tecnologia? Ela sorriu. Muito. Por quê? Porque estou prestes a ensinar a minha esposa e aos amigos dela uma lição sobre consequências, e eu poderia usar alguém que entende de redes sociais. Saio do trabalho em 2 horas, disse ela, já pegando seu telefone pessoal. E tenho algumas ideias sobre como tornar isso interessante. Quando o turno de Sarah terminou, já tínhamos preparado o terreno para o que eu já chamava de Operação Terra Arrasada. Ela me ajudou a acessar o sistema de reservas do hotel usando os números de confirmação que Kais tinha me encaminhado descuidadosamente semanas atrás.
Com algumas teclas, cancelei todas as reservas que o grupo havia feito para suas férias prolongadas em Vancouver. Eles iam ficar no Fairmont, Sarah assobiou baixo. Isso custa no mínimo $400 a noite. Iam ficar, corrigi, vendo as confirmações de cancelamento chegarem. Agora eles não vão ficar em lugar nenhum. Mas isso foi apenas a entrada. O prato principal exigia que eu chegasse em casa, o que Sarah arranjou através de um amigo que trabalhava na companhia aérea. Eu estaria no último voo para Seattle, depois dirigiria as 3 horas de volta para nossa cidade média em Washington, enquanto Kaz e sua turma descobriam que suas acomodações haviam evaporado. Tem certeza disso? Sarah perguntou enquanto caminhávamos para o meu portão. Isso vai causar um drama sério. Eles começaram, eu disse simplesmente. Eu só estou terminando. O voo para casa me deu 3 horas para planejar. Eu tinha vantagens que Kaz desconhecia. Eu era o titular na maioria das nossas contas. A casa estava em meu nome desde antes de nos casarmos e eu tinha acesso a todas as senhas compartilhadas que ela nunca se preocupou em mudar. Mais importante, eu entendia algo sobre minha esposa que ela nunca compreendeu sobre mim. Kaz achava que eu era seguro, previsível, o tipo de cara que aceitaria uma pegadinha humilhante e apenas ficaria moado por alguns dias antes de perdoá-la com alguma tentativa patética de preservar a dignidade. Ela estava prestes a aprender o quão errada estava. Aterrissei em Seattle às 23 horas e dirigi a noite toda, chegando à nossa casa assim que o amanhecer surgia sobre as montanhas Cascade. O lugar parecia exatamente como eu o deixara 4 dias atrás, arrumado, acolhedor, cheio de 8 anos de memórias compartilhadas e coisas acumuladas. Ao meio-dia, parecia muito diferente. Mudei as fechaduras primeiro, depois removi sistematicamente cada item que pertencia a Kaz ou tinha sido um presente da família dela. Suas roupas, seus livros, sua coleção de velas artesanais que custavam mais do que a prestação do carro da maioria das pessoas. Tudo foi para caixas que empilhei cuidadosamente na varanda da frente com uma placa, grátis para um bom lar. A conta corrente conjunta foi a próxima. Transferi minha metade para minha conta pessoal, deixando exatamente o suficiente para Kaz comprar uma passagem de ônibus para casa. Os cartões de crédito foram cancelados, assim como serviços de streaming, a academia e várias caixas de assinatura que Kaz considerava essenciais para seu estilo de vida. Tudo cancelado. Mas o golpe de mestre foi acessar o laptop dela, que ela havia deixado para trás porque assumiu que ficariam fora apenas no fim de semana. Kaz mantinha tudo. Naquele computador, seus arquivos de trabalho, suas ferramentas de gerenciamento de mídia social e, o mais importante, o chat em grupo onde ela e seus amigos planejavam suas pequenas aventuras. O que encontrei lá fez meu sangue gelar. O abandono no aeroporto não tinha sido espontâneo. Eles planejavam isso há semanas, discutindo como seria hilário me deixar encalhado, debatendo se deveriam filmar, rindo de como eu ficaria sem noção. Pior, nem tinha sido ideia deles. Tinham visto algo semelhante no TikTok e decidiram recriar comigo como a estrela involuntária. Janelle tinha escrito, ele é tão capacho, ele provavelmente vai ficar lá esperando por horas. Isso vai ser ouro para o conteúdo. Michelle tinha respondido, ele tem sido tão chato ultimamente. Talvez isso o lembre de não me subestimar. Dylan Kerr, um empreendedor de tecnologia que de alguma forma se inseriu no grupo de amigos da minha esposa nos últimos 6 meses, acrescentou, o cara é um trabalhador da construção civil, provavelmente nem entende como a internet funciona. Ele nunca vai descobrir que planejamos isso. Aquele último comentário selou o destino de Dylan. Eu podia gerenciar projetos de construção para viver, mas cresci com computadores e entendia de tecnologia melhor do que a maioria das pessoas com metade da minha idade. Mais importante, eu entendia de pessoas e podia ver exatamente o que estava acontecendo ali. Dylan não era apenas o novo amigo de Kaz. Os horários das mensagens privadas, as piadas internas, a maneira como coordenavam suas histórias. Eles estavam tendo um caso, e o resto do grupo estava alheio ou era cúmplice. Meu telefone vibrou com uma chamada de Kaz. Deixei cair na caixa postal, depois ouvi sua mensagem cada vez mais frenética. Eli, que diabos? Cancelaram nossa reserva de hotel e estão dizendo que foi você.
E por que não consigo acessar nossa conta bancária? Isso não tem mais graça. Me ligue agora mesmo. Deletei a mensagem e voltei ao trabalho. Quando Kaz e sua turma voltaram para a cidade 2 dias depois, tendo passado uma noite dormindo no carro alugado de Dylan e outra no motel mais barato que conseguiram encontrar, eu tinha me transformado do marido chato e previsível em algo que eles não esperavam, um problema. O primeiro sinal de problemas veio quando tentaram ir ao local de brunch favorito de Kaz, apenas para descobrir que os cartões de crédito dela haviam sido recusados. O segundo veio quando ela tentou acessar nossas contas conjuntas pelo telefone e as encontrou congeladas. O terceiro foi quando ela chegou em casa e encontrou as fechaduras trocadas e seus pertences empilhados na varanda como numa venda de garagem. Observei da janela da sala enquanto ela estava no gramado da frente, gritando ao telefone. Janelle e Dylan a ladeavam como guarda-costas confusos, claramente fora de sua profundidade em uma situação que não podia ser resolvida com hashtags e conexões de influenciadores. Quando Kaz começou a esmurrar a porta, abri apenas o suficiente para falar através da corrente de segurança. "Posso ajudar?" Perguntei educadamente. "Que diabos há de errado com você?" Ela gritou. "Me deixe entrar. Esta é a minha casa também." "Na verdade, não é." Levantei a escritura, que recuperei do nosso arquivo. "A casa está no meu nome. Comprei 3 anos antes de nos conhecermos, lembra? Você é bem-vinda para pegar suas coisas, no entanto. Deixei lá fora para você. Você não pode simplesmente me expulsar. Vou chamar a polícia." "Vá em frente," dei de ombros. "Diga a eles que seu marido trocou as fechaduras de sua própria casa depois que você o abandonou em um país estrangeiro como uma pegadinha. Tenho certeza de que eles serão muito solidários." Dylan deu um passo à frente, estufando o peito como se fosse me intimidar. "Olha, cara, isso já foi longe demais. Kaz cometeu um erro, mas você está sendo louco sobre isso." Olhei para ele pela fresta da porta, observando seu corte de cabelo caro, suas roupas de grife, suas mãos macias que nunca seguraram nada mais pesado que um smartphone. "Dylan, certo? Um empreendedor de tecnologia?" Sorri. Coisa engraçada sobre tecnologia, ela mantém registros de tudo, incluindo mensagens de texto sobre casos extraconjugais. A cor sumiu do rosto dele. Atrás dele, Kaz ficou muito quieta. "Eu não sei do que você está falando," disse Dylan, mas sua voz falhou ligeiramente. "Claro que não sabe." Peguei meu telefone e comecei a ler a conversa privada deles. "Mal posso esperar para me livrar do peso morto para podermos finalmente ficar juntos. Esse foi você, Dylan, na terça-feira passada. Quer que eu continue?" A boca de Janelle se abriu. Ela se virou para encarar Kaz e Dylan, as peças finalmente se encaixando. "Vocês dois estão..." "Meu Deus, Kaz. Você disse que eram apenas amigos." "Não é o que parece," disse Kaz rapidamente. Mas o estrago estava feito. Seu grupo de amigos cuidadosamente construído estava implodindo em tempo real. "Na verdade, é exatamente o que parece," eu disse. "Mas aqui está a questão. Eu não me importo mais. Você quer ficar com o Dylan? Parabéns. Você quer me humilhar para ter conteúdo nas redes sociais? Missão cumprida. Mas você não vai fazer isso da minha casa, usando meu dinheiro, enquanto finge ser a vítima." Fechei a porta e me afastei, deixando-os discutindo no meu gramado. Pela janela, vi Janelle sair furiosa, com o telefone já na mão para espalhar a notícia para seu círculo social estendido. Dylan e Kaz ficaram parados entre as caixas de pertences dela, parecendo exatamente o que eram, 2 pessoas que se meteram onde não deviam. Mas eu não tinha terminado com eles. Nem perto disso. Naquela noite, liguei para meu velho amigo Mike Patterson, que tinha feito faculdade de Direito em vez de me seguir na construção. Mike sempre foi o cara mais inteligente da nossa turma do ensino médio e construiu uma carreira de sucesso lidando com divórcios e litígios civis. Ele. Jesus. Ouvi falar sobre o que aconteceu no aeroporto. A Kaz realmente fez aquilo? Fez. E agora preciso ter certeza de que ela não possa fazer de novo.
O que você quer dizer? Quero o divórcio, Mike. E quero garantir que ela não possa reescrever a história e se fazer de vítima. Você pode me ajudar com isso? Absolutamente. Especialmente se você tiver documentação do caso e da humilhação pública. Washington é um estado sem culpa para divórcios, mas os juízes ainda não gostam quando as pessoas agem como idiotas. Tenho documentação, muita. Ótimo. Traga tudo para o meu escritório amanhã. Daremos entrada nos papéis até o fim da semana. Desliguei. Servi-me de 3 dedos do uísque que comprei em Vancouver. A garrafa que deveria celebrar nosso aniversário, mas que em vez disso brindaria ao fim do nosso casamento. Tinha gosto de vitória e arrependimento em igual medida. Meu telefone vibrou com outra mensagem de Kais: precisamos conversar. Isso está saindo do controle. Digitei de volta: você está certa. Nos vemos no tribunal. Então bloqueei o número dela e fui para a cama na minha própria casa, na minha própria cama, pela primeira vez em anos sentindo que podia respirar. A manhã seguinte trouxe uma surpresa que eu deveria ter previsto. Sarah Chen estava na minha varanda com 2 copos de café e uma bolsa de laptop, parecendo que tinha dirigido a noite toda de Vancouver. Você parece terrível, disse ela como cumprimento. Obrigado. Você parece que deveria estar trabalhando em outro país. Tirei uns dias de férias. Imaginei que você pudesse precisar de reforço para o que vem a seguir. Ela me entregou um dos cafés. Além disso, estive pensando sobre o grupinho da sua esposa, e tenho algumas ideias. Deixei entrar, grato pela companhia e pela cafeína. Sarah tinha uma energia que me lembrava porque recorri à ajuda dela em primeiro lugar. Ela era inteligente, direta e tinha tolerância zero para besteiras. Mostre-me o que você encontrou no laptop, disse ela, acomodando-se no meu sofá como se pertencesse ali. Abri o bate-papo em grupo e deixei que ela lesse as mensagens. A expressão dela ficava mais sombria a cada captura de tela. Essas pessoas são sociopatas, disse ela finalmente. Olha isso. Eles planejaram tudo como uma operação militar. Quem faz isso? Pessoas que acham que outras pessoas existem para o entretenimento delas. Bem, eles estão prestes a aprender o contrário. Sarah abriu o laptop e estalou os dedos. Fiz algumas pesquisas sobre os amigos da sua esposa. Quer ver o que encontrei? Pela hora seguinte, Sarah me mostrou o que descobriu sobre o círculo social de Kais. A carreira de influenciadora de Janelle era construída com dinheiro emprestado e engajamento falso. A startup de tecnologia de Dylan estava perdendo dinheiro dos investidores e enfrentando um processo de assédio no local de trabalho movido por uma ex-funcionária. Os outros membros do grupo eram igualmente frágeis. Suas personas polidas nas redes sociais escondiam dívidas, relacionamentos fracassados e vários escândalos menores. Estão todos a uma semana ruim de verem suas vidas desmoronarem, explicou Sarah. Provavelmente é por isso que estão tão desesperados por conteúdo e drama. Eles precisam da distração para fugir de seus próprios problemas. Então, o que fazemos com essa informação? Sarah sorriu. Damos a eles o drama que querem, mas não o tipo que estão esperando. O plano dela era elegante em sua simplicidade. Em vez de tentar esconder a humilhação pública que Kais orquestrou, nós nos apoiaríamos nela. Sarah me ajudaria a criar minha própria presença nas redes sociais, contando meu lado da história com recibos e documentação. Exporíamos o caso, a natureza premeditada da pegadinha do aeroporto e a dinâmica tóxica de todo o grupo de amigos. A internet adora uma boa história de vingança, explicou Sarah. Especialmente quando a vítima revida com inteligência em vez de apenas ficar brava. Não tenho certeza se quero ser famoso na internet. Você não será, mas eles serão. E não da maneira que desejam. Passamos o resto do dia configurando contas e preparando o conteúdo. Sarah era uma maga das redes sociais, entendendo os algoritmos e a psicologia de maneiras que me faziam sentir antigo, apesar de ser apenas 15 anos mais velho que ela. Ao anoitecer, tínhamos criado uma thread no Twitter, uma conta no Instagram e um vídeo no TikTok que expunham toda a história com precisão militar.
As filmagens do aeroporto que Janelle havia postado tornaram-se evidência de premeditação. As mensagens de texto tornaram-se prova do caso. A manipulação financeira tornou-se documentação da minha resposta à medida traição. Pronto? Perguntou Sarah, com o dedo pairando sobre o botão de postar. Faça. A reação foi imediata e avassaladora. Em 1 hora, tínhamos centenas de compartilhamentos e comentários. À meia-noite, a história havia se espalhado para o Reddit, Facebook e vários blogs de fofoca. O consenso era claro: Kaz e Dylan eram seres humanos horríveis que receberam exatamente o que mereciam. Mas os verdadeiros fogos de artifício começaram na manhã seguinte, quando Janelle acordou e encontrou suas menções inundadas de pessoas chamando-a de facilitadora e exigindo que as marcas cancelassem seus contratos de patrocínio com ela. Ao meio-dia, ela havia perdido 3 grandes parcerias e estava postando vídeos de desculpas chorosos que só pioravam as coisas. A startup de Dylan enfrentou um tipo diferente de acerto de contas quando seus investidores começaram a fazer perguntas sobre seu julgamento e caráter. É difícil se vender como um parceiro de negócios confiável quando a internet está cheia de capturas de tela mostrando você ajudando a orquestrar pegadinhas cruéis em pessoas inocentes. Mas Kaz levou a pior. Sua empresa de relações públicas, especializada em gerenciamento de reputação para empresas locais, não podia se dar ao luxo de manter uma funcionária que se tornou sinônimo de comportamento tóxico. Ela foi demitida por e-mail, com seu ex-chefe observando que sua marca pessoal entra em conflito com os valores da nossa empresa. Assisti a tudo se desenrolar da minha sala de estar, com Sarah ao meu lado fornecendo comentários e gerenciando nossas respostas à enxurrada de mensagens de apoio. Parecia surreal ver minha humilhação privada transformada em vindicação pública. Você se sente culpado, observou Sarah, observando meu rosto. Isso está destruindo a vida deles. Eles destruíram suas próprias vidas. Você apenas documentou. Ela fechou o laptop e se virou para mim. Além disso, eles não pararam de revidar. Este é apenas o primeiro round. Ela estava certa. Naquela tarde, Kaz apareceu na minha casa com Dylan e um cara que eu não reconhecia. Alto, musculoso, com aquele tipo de arrogância que sugeria que ele estava acostumado a intimidar pessoas. Aquele é o Victor, disse Sarah, espiando pela janela. Amigo do Dylan. Eu o vi em algumas das postagens da viagem a Vancouver. Ótimo. Trouxeram músculos. Quer que eu chame a polícia? Ainda não. Vamos ver o que eles querem. Abri a porta, mas não pisei para fora. Kaz parecia não dormir há dias. Sua aparência geralmente perfeita estava desgrenhada e desesperada. Tire do ar, disse ela sem preâmbulos. Tire todas as postagens, delete as contas e ficaremos quites. Quites? Eu ri. Você acha que estamos quites? Você já nos humilhou o suficiente, disse Dylan. Janelle perdeu os patrocínios. Estou tendo problemas com meus investidores. E Kaz perdeu o emprego. Não é vingança suficiente para você? Deixe-me pensar sobre isso. Fingi considerar. Não. Victor deu um passo à frente, estalando os dedos. Talvez você precise de ajuda para tomar a decisão certa. Talvez você precise sair da minha propriedade antes que eu chame a polícia e denuncie você por invasão e ameaça. Você se acha tão esperto, Kaz cuspiu, mas é apenas um trabalhador da construção civil com ensino médio. Podemos destruir você tão facilmente quanto você nos destruiu. Vocês são bem-vindos para tentar, mas podem querer considerar que não sou o mesmo cara que abandonaram no aeroporto. Aquele cara estava tentando salvar o casamento. Este cara está tentando terminá-lo da maneira mais dolorosa possível. Fechei a porta e observei pela janela enquanto discutiam entre si. Victor queria escalar a situação, mas Dylan e Kaz eram espertos o suficiente para perceber que qualquer coisa que fizessem agora só pioraria a situação. Eles foram embora, mas eu sabia que voltariam. Pessoas como eles sempre escalavam quando se sentiam encurraladas. A questão era o que tentariam a seguir e se eu estaria pronto. Isso não acabou, disse Sarah, ecoando meus pensamentos. Não, mas estamos ganhando. Qual é o próximo passo?
Nós sorrimos, pensando na conversa que tive com Mike naquela manhã. Tornamos oficial. Amanhã, Kaz recebe os papéis do divórcio, e então realmente começamos a nos divertir. Ela foi notificada às 9 horas da manhã de uma quinta-feira, num motel barato onde estava hospedada desde que eu a tranquei para fora de casa. Segundo Mike, o oficial de justiça disse que ela ficou completamente histérica, gritando sobre como eu não podia simplesmente acabar com nosso casamento sem dar a ela uma chance de consertar as coisas. Ela parece pensar que tudo isso ainda é recuperável, Mike me disse durante o almoço. O advogado dela ligou esta manhã querendo discutir reconciliação. O que você disse a ele? Que meu cliente está buscando a dissolução do casamento com base em diferenças irreconciliáveis, adultério e imposição intencional de sofrimento emocional, e que temos documentação para tudo isso. Como isso provavelmente vai se desenrolar? Mike sorriu. Washington é um estado sem culpa, então o adultério não importa para o divórcio em si, mas importa muito para a pensão alimentícia e a divisão de bens, especialmente quando combinado com o fato de ela ter abandonado você no Canadá e a campanha de humilhação pública. Juízes não gostam de pessoas que agem de má fé. O que significa? Significa que ela provavelmente vai sair com o que trouxe para o casamento e não muito mais. A casa é sua. As contas de aposentadoria são majoritariamente suas. E ela não tem direito à pensão alimentícia dadas as circunstâncias. Era melhor do que eu esperava. Mas eu sabia que Kaz não sairia de cena silenciosamente. Ela havia construído toda a sua identidade em torno de ser a vítima do mau comportamento alheio. E aceitar a responsabilidade pela destruição do nosso casamento exigiria um nível de autoconsciência que ela nunca demonstrou. Eu estava certo. Naquela noite, ela lançou seu contra-ataque. Sarah e eu estávamos na minha casa trabalhando em uma resposta para um jornalista que queria escrever sobre nossa história quando meu telefone começou a vibrar com notificações. Alguém tinha criado uma conta falsa nas redes sociais em meu nome e estava postando desabafos cada vez mais desequilibrados sobre mulheres, casamento e vingança. Isso é bastante sofisticado, disse Sarah, rolando pelas postagens falsas. Eles estão usando fotos de suas contas reais e imitando seu estilo de escrita. Se você não soubesse, acharia que realmente postou essas coisas. As postagens falsas me pintavam como um marido obsessivo e controlador que surtou quando sua esposa tentou deixá-lo. Incluíam capturas de tela fabricadas de mensagens de texto onde eu supostamente ameaçava Kaz e seus amigos, junto com fotos adulteradas que me faziam parecer instável e perigoso. Obra do Dylan, eu disse, reconhecendo a sofisticação técnica. Ele está tentando inverter a narrativa e me fazer parecer o louco. Estava funcionando, também. Olhei para os comentários. Pessoas que vinham me apoiando horas antes agora questionavam se tinham ouvido a história completa. As postagens falsas estavam sendo amplamente compartilhadas, com comentaristas expressando preocupação pela segurança de Kaz e criticando a mentalidade de turba que havia destruído a vida dela baseada em apenas um lado da história. O que fazemos? Sarah perguntou. Provamos que são falsas e então acabamos com isso de uma vez por todas. Na manhã seguinte, pedi um favor ao meu velho amigo Jake Morrison, que trabalhava em segurança cibernética para uma grande empresa de tecnologia. Jake me devia uma por ajudá-lo em um divórcio complicado 3 anos antes, e ficou feliz em retribuir analisando as contas falsas. Quem fez isso é bom, mas não ótimo, explicou Jake pelo telefone. Usaram uma VPN para esconder a localização, mas cometeram alguns erros básicos com os metadados das fotos e os endereços IP na criação da conta. Me dê algumas horas e terei tudo o que você precisa para provar que são falsas. Enquanto Jake fazia sua mágica, Sarah e eu nos preparávamos para o que eu estava começando a chamar de opção nuclear. Se Kaz e Dylan queriam jogar sujo, eu estava pronto para mostrar exatamente o quão sujas as coisas poderiam ficar. Eu estava guardando uma informação que descobri no laptop de Kaz, evidências de que a startup de Dylan era essencialmente um esquema Ponzi, usando o dinheiro de novos investidores para pagar retornos falsos aos investidores anteriores, enquanto Dylan e seus sócios desviavam dinheiro para despesas pessoais. Era o tipo de fraude que poderia resultar em acusações federais, e eu tinha e-mails e documentos financeiros que provavam isso. Tem certeza de que quer usar isso?
Perguntou Sarah, olhando para as evidências que compilei. Isso pode mandá-lo para a prisão. Ele tentou destruir minha reputação e minha vida. Ele tem roubado dinheiro de investidores enquanto dorme com minha esposa. Acho que a prisão é exatamente onde ele pertence. À tarde, Jake forneceu a prova técnica de que as contas eram falsas, completa com impressões digitais que rastreavam até o computador de Dylan. Sarah me ajudou a empacotar tudo em uma resposta abrangente que não apenas limpou meu nome, mas expôs até onde meus inimigos foram para me desacreditar. Mas não parei por aí. Também enviei as evidências dos crimes financeiros de Dylan para a Divisão de Crimes do Colarinho Branco do FBI, para o escritório do Procurador-Geral do Estado e para um jornalista financeiro especializado em fraudes de startups. A resposta foi rápida e devastadora. Em poucas horas, a campanha de mídia social falsa de Dylan saiu pela culatra espetacularmente, com as pessoas expressando indignação por ele ter tentado manipulá-las com evidências fabricadas. A revelação de que ele também estava aparentemente administrando um esquema empresarial fraudulento transformou-o de uma figura simpática em um pária. No final da semana, Dylan estava enfrentando investigação federal. Seus investidores exigiam respostas e seu negócio estava entrando em colapso. Kais, enquanto isso, havia sido dispensada por seu advogado depois que ficou claro que ela fora cúmplice na campanha falsa. Acabou, disse Sarah, assistindo à última cobertura noticiosa dos problemas legais de Dylan. Eles não podem se recuperar disso. Falta mais uma coisa que preciso fazer. Naquele fim de semana, dirigi até o clube de campo onde Kaz e suas amigas costumavam realizar seus brunches semanais, o lugar onde planejavam seus vários esquemas e riam de suas vítimas. Era também onde a família de Kaz tinha sua associação, e onde seus pais provavelmente estariam fazendo sua refeição habitual de domingo. Encontrei-os em sua mesa regular no terraço, parecendo desconfortáveis enquanto outros clientes sussurravam e encaravam. A história havia se tornado notícia local e todos sabiam quem eles eram. Senhor e senhora Hamilton, eu disse, aproximando-me da mesa. Espero que não se importem se eu me juntar a vocês por um momento. O pai de Kaz, um banqueiro aposentado que nunca gostou muito de mim, gesticulou para uma cadeira vazia. Eli, suponho que devamos conversar. Suponho que sim. Sentei-me e olhei para os dois. Duas pessoas que criaram uma filha que achava que os outros existiam para o entretenimento dela. Queria que ouvissem isso diretamente de mim. Estou me divorciando da sua filha e vou garantir que ela não receba um centavo a mais do que tem direito legalmente. Agora, veja bem, o Sr. Hamilton começou, mas levantei a mão. Não terminei. Também queria agradecer a vocês. Eles pareceram confusos. Obrigado por criarem uma mulher que achou que seria engraçado abandonar o marido em um país estrangeiro como uma pegadinha. Obrigado por ensinarem a ela que a dor das outras pessoas é conteúdo para as redes sociais dela. E obrigado por me mostrarem exatamente em que tipo de família tenho tentado me encaixar nos últimos 8 anos. Os olhos do Sr. Hamilton se encheram de lágrimas. Eli, por favor. Cassandra cometeu um erro, mas ainda é nossa filha. Certamente você pode encontrar em seu coração espaço para perdoar. Não, eu disse simplesmente. Não posso e não vou. Sua filha destruiu nosso casamento por alguns minutos de conteúdo de vídeo viral. Ela escolheu a imagem dela em vez do nosso relacionamento, e agora ela vai ter que viver com as consequências. Levantei-me, deixando-os sentados em silêncio atordoado. Deem meus cumprimentos a Kaz, eu disse. E digam a ela que da próxima vez que quiser pregar uma peça em alguém, ela deve escolher um alvo que não vá revidar. Epílogo. A resolução. 6 meses depois, o divórcio foi finalizado. Kaz acabou encontrando um novo advogado, mas o resultado foi exatamente o que Mike previu. Ela não recebeu nada além de seus pertences pessoais e uma pequena parte dos bens que trouxe para o casamento. A casa, as contas de aposentadoria e tudo mais ficaram comigo. Dylan estava enfrentando acusações federais de fraude e fugiu para um país sem tratado de extradição, deixando seus investidores e seus problemas legais para trás. Janelle tentou reconstruir sua carreira de influenciadora, mas descobriu que as marcas relutavam em trabalhar com alguém associado a um escândalo público tão grande.
A própria Kaz voltou a morar com os pais e estava trabalhando em um emprego de varejo, com sua carreira de relações públicas efetivamente acabada. Segundo amigos em comum, ela passou meses tentando convencer as pessoas de que era a verdadeira vítima, mas as evidências eram esmagadoras demais e o sentimento público firmemente contra ela. Sarah havia se mudado para a cidade e aceitado um emprego em uma empresa de marketing local, trazendo sua experiência em mídia social para ajudar pequenas empresas a crescerem sua presença online. Estávamos namorando há 3 meses, indo devagar e construindo algo real em vez de nos apressarmos. Algum arrependimento? Ela perguntou numa noite, enquanto estávamos sentados no meu deck dos fundos observando o pôr do sol sobre as montanhas. Sobre o divórcio? Não. Sobre como você lidou com isso? Considerei a pergunta. Talvez eu pudesse ter simplesmente ido embora em silêncio, pedido divórcio e seguido com minha vida. Mas então eles teriam se safado. Teriam continuado a tratar as pessoas como entretenimento e nunca enfrentariam consequências. Verdade. E eu não teria conhecido você. Ela sorriu e encostou-se no meu ombro. Então deu certo. Deu. Embora eu tenha que admitir, nunca esperei que meu casamento terminasse com minha esposa se tornando um conto de advertência na internet sobre os perigos do comportamento tóxico nas redes sociais. A vida é engraçada sim. Você acha que sabe como sua história vai acabar e então alguém te abandona em um aeroporto e tudo muda. Pensei nisso enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, pintando o céu em tons de laranja e rosa. 1 ano atrás, eu era casado com uma mulher que me via como um acessório em sua performance de mídia social. Agora eu era livre, financeiramente seguro e construindo algo real com alguém que realmente me valorizava como pessoa. Kaz estava certa sobre uma coisa: a pegadinha do aeroporto mudou tudo, só não da maneira que ela esperava. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Por um momento, me perguntei se era Kaz tentando entrar em contato de um novo telefone, mas a mensagem era de outra pessoa completamente diferente. Sr. Price, aqui é Jennifer Walsh da Walsh & Associates. Representamos vários dos antigos investidores do Sr. Kerr que estão interessados em entrar com litígio civil. O senhor estaria disponível para discutir seu papel na exposição das atividades fraudulentas do Sr. Kerr? Mostrei a mensagem para Sarah, que leu e assobiou baixo. Eles querem que você testemunhe contra o Dylan. Parece que sim. Aparentemente, as evidências que forneci ao FBI serão cruciais no caso deles. Você vai fazer isso? Não sei. Lembrei do rosto presunçoso de Dylan quando tentou me intimidar na minha própria varanda. Sobre seu papel na campanha de mídia social falsa, sobre todos os investidores de quem ele roubou enquanto vivia seu estilo de vida luxuoso. Sim, eu disse, digitando uma resposta. Acho que vou. Porque, às vezes, quando as pessoas tentam destruir sua vida para o próprio entretenimento, a melhor vingança não é ficar bravo. É garantir que elas enfrentem cada consequência de suas escolhas, não importa quanto tempo leve. E às vezes, se você tiver muita sorte, sai do outro lado mais forte do que era antes. 6 meses depois disso, eu estava sentado em um tribunal federal em Seattle vendo Dylan Kerr ser condenado a 8 anos de prisão por fraude de valores mobiliários. Ele havia sido extraditado de volta para os Estados Unidos depois que seu dinheiro acabou e seu país de refúgio decidiu que ele não valia o problema diplomático. Kaz estava na galeria parecendo mais velha e mais triste do que eu me lembrava. Nossos olhos se encontraram brevemente quando saí do tribunal e, por um momento, vi algo que poderia ter sido arrependimento, ou talvez apenas autopiedade. Com Kaz, sempre foi difícil dizer. Não parei para descobrir. Eu tinha uma vida para retomar, e ela não fazia mais parte dela. Do lado de fora do tribunal, Sarah estava esperando com um café e um sorriso. Como foi? 8 anos. Ele sairá em 5 com bom comportamento, mas sua carreira empresarial acabou. Ótimo. E a Kaz? O que tem ela? Ela fez suas escolhas. Agora ela tem que viver com elas. Caminhamos até o carro em silêncio confortável, deixando o tribunal e tudo que ele representava para trás. Toda a aprovação levou 2 anos do início ao fim, mas finalmente estava completamente acabada.
Enquanto dirigíamos para casa pelas montanhas, pensei no homem que eu era quando tudo isso começou. Casado com alguém que não me respeitava. Tolerando comportamentos que eu deveria ter confrontado. Vivendo uma vida que era mais performance do que realidade. Aquele homem se foi, destruído tão completamente quanto meu casamento fora. Em seu lugar estava alguém mais duro, mas também mais honesto. Alguém que entendia que o respeito não é dado gratuitamente, mas conquistado e mantido através de limites e consequências. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse Sarah, estendendo a mão para apertar a minha. Só pensando em como as coisas estão diferentes agora. Diferentes ruim ou diferentes bom? Definitivamente melhores. Embora eu pudesse ter dispensado o depoimento no Tribunal Federal. Ela riu. Pense nisso como seu dever cívico. Você ajudou a colocar um criminoso atrás das grades e conseguiu justiça para suas vítimas. Suponho que sim. Embora eu ainda não consiga acreditar que tudo começou com uma pegadinha em um aeroporto. As melhores histórias de vingança sempre começam com algo pequeno. Alguém acha que pode te empurrar e acaba aprendendo exatamente o quão errado estava. Apertei a mão dela de volta, pensando na casa para a qual estávamos dirigindo, na vida que estávamos construindo juntos, no futuro que se estendia à nossa frente como uma estrada aberta. Casa estava certa sobre uma coisa. Abandonar-me naquele aeroporto mudou tudo. Ela apenas estava errada sobre quem se beneficiaria da mudança.